Pessoal, este escândalo do INSS, essa roubalheira que fizeram aí contra os aposentados, isso aí tá que nem merda. Quanto mais mexe, mais fede. No início, começou ali com o envolvimento de sindicatos. Os sindicatos cadastravam ali os aposentados para que fizessem ali a contribuição sindical, sem que estes aposentados tivessem pedido para que isso fosse feito. Então, estavam roubando os aposentados ali com o envolvimento dos sindicatos. Depois se descobriu ali o envolvimento possivelmente, de bancos. Eu digo possivelmente porque não tem nada comprovado ainda e parece que eles não estão muito afim de investigar. A respeito dos consignados. Inclusive, as pessoas que estavam recebendo qualquer tipo de benefício ali, estava sendo oferecido para eles os consignados, e mesmo que eles não tivessem pedido esse consignado, isso estava sendo feito. Então, estava ali favorecendo os bancos. Então, para você ver o tamanho dessa roubalheira. Com certeza é muito pior do que o Petrolão e o Mensalão juntos. E em relação ao consignado, eu estava conversando domingo passado com o meu irmão e ele teve um problema de saúde ali no trabalho dele, e durante este período que ele ficou com esse problema de saúde, ele ficou afastado do trabalho e ele recebia então um auxílio do governo. E esse auxílio era pago pelo Banco Mercantil. Ele foi obrigado a abrir uma conta lá no Banco Mercantil para receber este auxílio. E aí, depois que ele voltou ao trabalho, ele parou de receber o auxílio, e aí o banco avisou para ele que ele tinha um débito lá no banco. Ele foi à agência bancária aqui da cidade e verificou que constava lá um consignado. Ele teria feito um consignado e devia lá uma quantia. O detalhe é que ele não pediu para fazer o consignado e muito menos pegou esse dinheiro. Só que o débito está lá na conta dele. Então, com certeza, tem envolvimento de bancos nessa história toda, nessa história macabra que é de tirar dinheiro das pessoas mais necessitadas. E agora nós estamos diante de um novo escândalo, dentro deste mesmo escândalo, né, uma nova fase de escândalos aí. Nós estamos diante de um possível mensalão. E hoje o Cláudio Dantas divulgou uma matéria que eu vou mostrar para vocês aqui também, que parece que o presidente do sindicato lá, o Sindinap, que é do irmão do Lula, parece que ele andou comprando até um Aras. Eu vou mostrar para vocês aqui. Antes que a gente fale sobre isso, eu quero pedir um favor para você. Observe aí se você já está inscrito aqui no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever-se, dê esta força aí para o canal. Ative o sininho das notificações para que você seja notificado sobre novos vídeos que eu poste aqui. E também não se esqueça de deixar o seu like e fazer os seus comentários. Vamos começar então aqui, pessoal, com essa notícia do mais novo escândalo, dentro deste escândalo do INSS, do aposentão. Fraude no INSS. Investigação aponta que políticos recebiam mesadas de associações envolvidas no esquema dos descontos criminosos no pagamento de aposentados. Propina que chegava a R$50 mil por mês. Parece que tinha pelo menos 15 parlamentares recebendo uma espécie de mensalão paga por essas entidades que estavam sendo beneficiadas. E por que esses parlamentares estariam recebendo essa espécie de mensalão? Será que é para fazer uma blindagem para não deixar investigar e o esquema perdurar para sempre? Ainda bem que o Metrópolis divulgou, né, denunciou esse roubo dos aposentados aí, e graças a isso está tendo agora a investigação. O PT está dizendo que o esquema começou no governo Bolsonaro e que o Lula está combatendo este esquema que vem lá do governo Bolsonaro. Mas basta mostrar os gráficos, eu não vou nem mostrar mais, que eu já mostrei em outros vídeos, e vocês já devem ter visto aí também, em outras oportunidades, que a roubalheira aconteceu para valer mesmo foi durante o governo Lula. Depois que o Lula assumiu, a coisa desandou. E aí, um outro escândalo, além do tal do mensalão que estava sendo pago pelas entidades, nós temos agora o Cláudio Dantas, né, que trouxe essa notícia aqui de ontem. Ela é de ontem, ontem à tarde, essa notícia aqui, às 5h18 da tarde. O Cláudio Dantas ele diz o seguinte, ó, exclusivo, bens e negócios ligados a presidente do Sindinap incluem Aras e Construtora. O Sindinap é o sindicato onde o irmão do Lula é o vice-presidente. E aí nós temos que ler, então, a matéria aqui do Cláudio Dantas para ver o que ele está falando aqui.
Milton Cavalo cria Manga Larga, Marchador, que é uma qualidade, uma raça de cavalos, né? Uma raça de cavalo, Manga Larga, Marchador. E mulher presta serviço para a entidade de aposentados. Presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, o Sindinap, o pedetista, é do PDT, tá? Mesmo partido do Carlos Lupe. Milton Batista de Souza Filho tem paixão por cavalos. Ele é conhecido como Milton Cavalo. Tanto que comprou um rancho e o transformou numa hípica, onde cria equinos, treina profissionais e promove competições. Isso aqui não é uma coisa barata não, tá, gente? Isso aqui é um lazerzinho caro. O local se chama Recanto Double Horse e fica em Ibiúna, em São Paulo. Frei Chico, irmão de Lula, esteve lá no fim do ano. Documentos da junta comercial indicam que Milton Cavalo, sim, esse é o seu nome de guerra no meio sindical, comprou a propriedade em 2011 e depois a reformou. Na época, como mostram imagens de satélite do Google Earth, a área era apenas um grande descampado. 2 anos depois já tinha uma sede e um galpão, além de uma pista de areia batida. Em 2017, surgiram baias e a sede sofreu um upgrade, mas ainda era uma estrutura simples. As imagens de 2021 a 2024, que é onde teve o grosso da roubalheira, mostram uma evolução radical das benfeitorias, com uma propriedade já bem mais completa. E eu vou mostrar para vocês o videozinho aqui com a evolução das obras aqui na chacrinha lá do presidente do Sindinap, tá? O imóvel sede ampliado, uma área de lazer com piscina e churrasqueira, um estábulo maior e estruturado com pistas reformadas, arquibancadas e paisagismo profissional. Com base no preço médio do metro quadrado, só a área da hípica estaria avaliada em cerca de R$2 milhões. Com as benfeitorias, esse valor tende a dobrar, sem contar os cavalos Manga Larga Marchador. Milton integra o núcleo de criadores regionais da raça, tendo o Double Horse como aras registrado. Vocês se lembram do Juscelino Filho? O Juscelino Filho, inclusive, pegou um avião da FAB para ir num leilão de cavalos. O Juscelino Filho, que também era ministro do Lula até poucos dias atrás, é um cara também que é amante, né, da criação de cavalos de raça. O valor médio de um exemplar simples gira em torno de R$5 mil. R$5 mil é um cavalo normal, tá? Mas pode escalar facilmente para algumas dezenas de milhares de reais. Um garanhão de elite pode atingir impressionantes R$15 milhões. E certamente esses caras que mexem com esses aras, eles não criam aí cavalos comuns, eles criam aí cavalos realmente com raça apurada. E aqui nós vamos ver a evolução. Eu tirei o áudio porque tem um fundo musical, mas você pode ver que o terreno ali era uma terra batida, depois apareceu ali, ó, algumas construções, ó, tá vendo? Vai aparecendo as construções, ó, tá vendo? Aqui era tudo terra batida aqui, como você viu lá no início do vídeo, ó. E vai aparecendo, ó, construções. Agora aqui uma casa, um barracão, outro aqui, ó, uma baia aqui. Você vê aqui uma areia aqui, uma pista, né? É uma pista para os cavalos fazerem as apresentações ali. E aí vai indo, ó. Olha só a evolução que vai tendo aqui na chacrinha do presidente do Sindinap. Olha só. Olha aqui, olha o tamanho dessa construção aqui, ó. Tá? Então, olha só o que aconteceu aqui na evolução da chacrinha lá do presidente do sindicato, onde o irmão do Lula é o vice-presidente. Aí fala dos negócios sindicais. Quem olha só o sindicalista não enxerga o homem de negócios que hoje dirige o Sindinap. E, ao mesmo tempo, a cooperativa Credimetal, lá de Osasco, especializada em consignado. E que também é sócio de uma corretora de seguros, a Secresp. Para a CGU, há risco de conflito de interesses na ocupação de tantas cadeiras ao mesmo tempo. Imagina, né? Não tem conflito nenhum de interesse nisso aqui. Para Milton, que já presidiu o Conselho de Administração da Copernap, cooperativa do Sindinap, uma coisa acaba levando a outra. Em julho de 2023, por exemplo, o Sindinap contratou sem concorrência a mulher do próprio Milton Cavalo, a Daugliese Giacomazzi Souza, para fazer o projeto de decoração do hotel da entidade em Praia Grande, no litoral paulista, um imóvel com 120 quartos.
O contrato é mantido em sigilo, mas o Sindinap investiu 30 milhões na compra do esqueleto do prédio que pertencia ao Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos. Então, parece que o hotel é do Sindinap. É um hotel, um valor milionário aí, certamente, com 120 quartos. Alega que Daugliese era profissional reconhecida e que cobrou abaixo do valor praticado pelo mercado. Uma oportunidade, sem dúvida. A evolução patrimonial da família Cavallo coincide com o crescimento do próprio Sindinap, cujo faturamento com mensalidades associativas subiu 564% entre 2020 e 2024. Só em 2023, a arrecadação com as mensalidades associativas somou 154 milhões, quase o dobro dos 88 milhões do ano anterior. Nesta semana, durante a audiência pública na Comissão de Segurança da Câmara, o delegado da Polícia Federal, Carlos Henrique Oliveira de Souza, confirmou que o Sindinap também é investigado na Operação Sem Desconto, desmentindo o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, que o Andrei Rodrigues tinha dito que o Sindinap não estava sendo investigado, que o irmão do Lula não estava sendo investigado. Cavallo não falou. A reportagem enviou para a assessoria de Milton Cavallo, na quarta-feira 28, vários questionamentos. Mas o dirigente sindical não respondeu até o fechamento da reportagem na sexta-feira 30. O espaço permanece aberto. Aí ele posta aqui as perguntas que ele enviou lá para o Cavallo, mas a verdade é que o Cavallo não relinchou, preferiu o silêncio. E aí, pessoal, o que acontece, né? Diante de toda essa roubalheira aí, você viu que a oposição, a direita, tanto lá na Câmara quanto no Senado, eles queriam a abertura de uma CPI. Lá na Câmara eles queriam a abertura da CPI, o Hugo Mota fez de sonso, não quis abrir a CPI, inclusive o Nicolas Ferreira, ele entrou com uma ação lá no Supremo Tribunal Federal, nos moldes que aconteceu lá durante a pandemia, né? Durante a pandemia, a oposição, naquela época o presidente era o Bolsonaro, a oposição, Randolfo Rodrigues e Companhia Limitada, eles foram no Supremo e o Supremo imediatamente mandou instalar aquela CPMI para investigar. E aí eles montaram aquele circo e investigaram apenas o que interessava a eles, ou seja, só coisas para tentar prejudicar o presidente Bolsonaro, e não investigaram, inclusive, o roubo lá dos aparelhos, dos respiradores, que aconteceu no consórcio Nordeste, ali cerca de 50 milhões de reais. Então a CPMI serviu só para isso. E agora o que acontece? Como a oposição agora, a direita, queria abrir a CPI e a esquerda não quer investigar de jeito nenhum, o Nicolas Ferreira foi lá no Supremo pedir também que o Supremo mandasse, ordenasse que o Hugo Mota abrisse a CPI lá na Câmara. E aí nós temos a notícia aqui na Gazeta do Povo que diz o seguinte, ó: Fux quer ouvir governo e Câmara antes de decidir sobre criação da CPI do INSS. Vocês se lembram que quando foi ali no governo Bolsonaro, imediatamente o ministro do Supremo lá mandou abrir a CPMI. Ele ordenou que fosse aberta a CPMI. E aí o governo tomou conta da CPMI e fez aquele circo. Aí agora vai o Nicolas lá pedir a mesma coisa, o Fux disse que vai conversar com o governo, conversar com a AGU, com o Bessias, para ver o que o Bessias acha. É lógico que não vai abrir a CPI, né? É lógico que não. E aí o Alcolumbre, então, diz que vai abrir a CPMI lá no Senado. Então vai ser uma CPI mista, CPMI, né? E ela é formada, então, por senadores e deputados. E por que eles querem abrir lá no Senado? Porque lá no Senado o governo tem maioria. E lá ele vai comandar, inclusive nós já temos aqui essa notícia aqui, ó. Essa triste notícia, né? Alcolumbre indica senador Omar Aziz para presidir a CPMI do INSS. E eu estava lendo essa matéria aqui também, que eu não vou ler porque vai ficar muito extenso aqui. O que acontece? O Omar Aziz, ele foi presidente da CPMI do Circo lá durante a pandemia. E lá ele aparelhou aquela CPMI, colocou ali o Renan Calheiros, colocou Elisiane Gama, Randolfo Rodrigues, aquela turminha toda que vocês já sabem. E fizeram aquele circo. O que vocês acham que vai acontecer agora? O pessoal da oposição está querendo que seja um deputado da direita a ser o relator dessa CPMI. Mas vocês acham mesmo que o Omar Aziz, porque eu estava lendo a matéria que cabe ao Omar Aziz escolher o relator. Vocês acham mesmo que o Omar Aziz vai escolher
um parlamentar da direita para fazer isso daí? Ou vocês acham que ele vai aparelhar igual ele fez com a CPI do circo? E eles estão falando, o pessoal da situação, o pessoal do governo, está o tempo todo falando que vão investigar durante o período do governo Bolsonaro. Então vamos pegar aquelas reclamações, que reclamação sempre vai ter. Desde quando existe desconto de sindicato, os sindicatos faziam aí descontos de aposentados sem autorização. Então você vai achar algumas reclamações lá durante o governo Bolsonaro e você vai investigar só isso. É só isso que eles vão fazer. E a roubalheira mesmo que aconteceu para valer durante o governo Lula, eles não vão investigar, vão colocar a culpa no Bolsonaro e vão dizer que o Lula é que está investigando e é que está acabando com o esquema. Essa que vai ser a tônica da CPMI novamente, pode se preparar para isso. E aí nós temos o Pedro Rousseff, que é o sobrinho da Dilma Rousseff, que diz o seguinte: urgente, por determinação do Lula, INSS acaba de anunciar a devolução de 292 milhões. Lembrando, foram roubados pelo menos 6,3 bilhões dos aposentados. Agora o Lula está falando em devolver 292 milhões, não é nada, né? Para aposentados entre maio e junho. Lula acabou com a corrupção montada por Bolsonaro. Isso é só o começo. Então, eles querem passar a ideia de que o Lula está combatendo a corrupção. É lógico que essa aqui é uma narrativa que não cola, porque a sociedade brasileira inteira, inclusive os petistas, já sabem que quem rouba para valer mesmo é a extrema esquerda. Vocês já viram aí Mensalão, Petrolão e tantos escândalos de corrupção aí, onde eles estão envolvidos. E aí nós temos aqui, ó, na CNN, fraude no INSS. Ressarcimento será feito com recursos da União, diz o AGU. Então, o que o Bessias está querendo fazer aqui? Está dizendo que o governo vai fazer? Que o governo vai pegar o nosso dinheiro, o dinheiro dos nossos impostos, para pagar a roubalheira que foi feita. É uma coisa impressionante o que essa turma faz na cara dura e você não vê um ministro do Supremo falando alguma coisa a respeito disso, né? Aí você quer saber quem realmente roubou os aposentados, é só você olhar quantas pessoas estão presas. Quantas pessoas foram presas até agora por conta desse maior roubo que já aconteceu aqui no Brasil? Nenhuma. E por que não foi presa nenhuma agora? Vocês acham mesmo se tivesse o envolvimento da direita, da extrema direita, como eles dizem aqui? Vocês acham que não já estaria todo mundo na cadeia e estaria aí aproveitando a situação para poder acabar com a direita aqui no Brasil? Porque o que falta para eles é colocar a pecha de corruptos na direita, principalmente em Bolsonaro. Vocês acham que não iam perder a oportunidade de colocar essa pecha na direita e prender todo mundo e destruir a direita? Não foi preso ninguém ainda porque é o pessoal da esquerda que está roubando. E o Ricardo Amorim, ele diz o seguinte: o INSS começou a devolver parte do dinheiro que sindicatos e associações descontaram indevidamente dos aposentados. Porém, essa devolução, cerca de 300 milhões, não chega a isso, né? 292, vocês viram ali, dos aproximadamente 6 bi, estão saindo dos nossos impostos. Dinheiro de contribuinte não é para sustentar golpe. E isso aqui sim você pode chamar de golpe, né? Quando você pega um governo que rouba os seus aposentados, governo que se pousa aí como o governo dos pobres, o pai dos pobres, e rouba os aposentados, isso aqui sim é um verdadeiro golpe. E é um do golpe mais canalha que existe, né? Que é onde você não está roubando dos ricos, você está roubando dos pobres. E o Lula jamais roubaria dos ricos, muito pelo contrário. O Lula é o governo dos bancos. Tanto é que nós temos aqui, vou mostrar aqui para vocês, este evento, este lindo evento aqui, ó. Dá uma olhada aqui neste lindo evento, Fórum Esfera. Ele vai acontecer entre 6 e 7 de junho, agora de 2025, lá no Guarujá, em São Paulo. Eles por que não vão fazer lá nos Estados Unidos? Eles gostam de tanto para os Estados Unidos, né? Por que será? Será que tem algumas pessoas que vão participar aqui que estão com medo de ir para os Estados Unidos e resolveram fazer aqui em São Paulo? Você vê como é que está mudando o comportamento dessa turma, né? Porque esse grupo Esfera, o grupo Lide do João Dória, eles gostam muito de frequentar Nova York, né? Por que não foram fazer lá? Vão fazer agora em São Paulo para garantir que os convidados se façam presente, porque senão alguns deles não iriam, né? Com medo, né?
Então, para acontecer entre 6 e 7 de junho, já tem presenças confirmadas. Apesar de estar pequeno aqui, não coube para colocar o quadro inteiro aqui, mas eu vou mostrar para vocês quem que são os que já confirmaram a presença no Grupo Esfera, aqui no Fórum Esfera. Luiz Roberto Barroso, esse aqui não deixa, né? Ele vê o microfone, ele tem que estar falando sobre política. Gabriel Galípolo, que é o presidente do Banco Central. Aloysio Mercadante, presidente do BNDES. Ricardo Lewandowski, ex-ministro do Supremo e agora ministro da Justiça. Jader Filho, ministro das Cidades. Por que eles não colocam Jader Barbalho Filho, né? Por que escondem o nome Barbalho, né? Porque o Jader Filho é filho do Jader Barbalho, lá do Pará. Um corrupto. E ele é o ministro das Cidades do Lula. Dario Durigan, secretário executivo do Ministério da Fazenda, lá do Haddad. Ana Estela Haddad, é a esposa do Haddad, né? E ela também é secretária da Saúde Digital do Ministério da Saúde. O Haddad conseguiu uma boquinha para a esposa, né? Gilberto Kassab, secretário de governo do estado de São Paulo. Raquel Lira, governadora de Pernambuco. Helder Barbalho, que é irmão do Jader Barbalho Filho, tá? Aí aqui embaixo nós temos o Diego Barreto, que é do iFood, né? Vocês viram esse dia o Barroso cantando junto com esse cara aqui? Deve fazer mais uma dupla com ele lá no Fórum Esfera. João Adib, que é do CIMED. Gustavo Pimenta, que acho que é do Valor Econômico, né? O André Esteves, que é do BTG Pactual, mais um banqueiro aqui influente no governo Lula. O Wesley Batista, do Grupo JBS. E a Gabriela Comanoto, alguma coisa assim, do TikTok. Então, olha só a turma que vai estar reunida nos dias 6 e 7 de junho, lá no Guarujá. Agora, o fato mais importante que chama a atenção aqui nesta reuniãozinha da turma que manda no país é o local onde eles vão fazer, né? Por que não vai fazer em Nova York novamente? Por que não foi fazer em Nova York? E por que o Brasil chegou nesse ponto aqui, pessoal? Chegou nesse ponto que nós estamos hoje, de destruição do nosso país, por conta disso aqui. O Roger Machado, ele desenhou, né? Ele deixou bem desenhadinho aqui para todo mundo entender com essa charge aqui, ó. E ele ainda fala, valeu, né? Valeu. Os isentões. Tá aqui o cara em cima do muro, aí do outro lado você vê lá o pessoal da extrema esquerda, Lula inocente, direita é igual fascismo fora agro, bandeira do comunismo, aborto, drogas, ideologia de gênero, MST e tudo mais. E do lado de cá do muro nós temos bandeira do Brasil, cadeia para corrupto, democracia, liberdade, fim da corrupção, menos Estado, menos impostos, família brasileira. E o isentão diz o seguinte, acho ambos lados igualmente ruins para o Brasil. Acho que vou anular o meu voto. E foi essa turma aqui, os isentões, essa turminha aí, representada hoje é pelo MBL, é que fizeram com que nós chegássemos na situação que estamos hoje. Porque a diferença de votos foi tão pequena, mesmo com tudo que aconteceu de manipulação e tudo mais, a diferença foi tão pequena que se os isentões não tivessem feito essa campanha aqui do voto Lulo, porque isso aqui não é voto nulo, é voto Lulo, né? Nós estaríamos hoje com o presidente Bolsonaro na presidência da República. E nós teríamos lá um Paulo Guedes na economia, não teríamos o Haddad. E aí o Brasil não estaria essa draga que está hoje, com certeza. Então, pessoal, é isso. Peço a vocês que observem novamente se estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever, se inscrevam aí, ative o sininho das notificações para você seja notificado sobre novos vídeos. Não se esqueça de deixar o seu like e fazer aí os seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.